praticar e não fazer pregações. Se você puder sentir alguma correção em tudo o que eu disse a você sobre esse assunto e começar a praticá-lo, você deve se lembrar também de mantê-lo trancado em sua consciência. Encontre algum período a cada dia para perdoar tanto os inimigos do mundo quanto os seus e orar por eles. Encontre algum período em cada dia para o dízimo de um tipo ou de outro. Pratique deixar de lado uma quantia específica de sua renda para quaisquer benevolências que você queira apoiar, mas mantenha essas filantropias em segredo. Não fale sobre a verdade que você está aprendendo. Por exemplo, neste texto você recebeu 3 palavras: onipresença, onipotência e onisciência. Não fale sobre essas palavras, porque se você fizer isso, você estará pegando sementes e espalhando-as no topo da terra ao invés de enterrá-las no chão. Em vez disso, tome essas 3 palavras em sua consciência, pondere-as e toda vez que alguma evidência de uma forma errônea de poder se apresentar a você, compreenda dentro de si que isso não pode ser verdade, se a onipotência for verdadeira. Toda vez que algo se apresenta a você de uma natureza errônea ou destrutiva, perceba dentro de si que, à luz da onipresença, essa presença não pode ser. Sempre que qualquer tentação vier até você para ir a Deus e lhe dizer algo sobre os seus problemas, traga imediatamente para o seu pensamento a palavra onisciência, todo conhecimento, toda sabedoria. Lembre a si mesmo que Deus já sabe tudo. Trabalhe com essas 3 palavras conscienciosa e continuamente, mas acima de todas as coisas, em silêncio e secretamente, até que tenham tido tempo e oportunidade para criarem raízes em você e se apresentarem como o bebê maduro. Então você entenderá o significado da Imaculada Conceição e o nascimento virginal. Você entenderá que toda concepção é espiritual. Ideias da verdade são concebidas dentro de você. Eles são como sementes com as quais você planta e trabalha, até se enraizarem dentro de você. Reflita sobre elas e regozije-se com elas, até que um dia você encontrará essas sementes da verdade como o nascimento virginal. Então será com sinais se seguindo, com alegria e com canto. Os sábios do mundo virão e se curvarão a essa verdade que nasceu em você. Homens e mulheres prestarão homenagem a você, por causa dessa verdade que agora está saindo de você para abençoar o mundo. Pode ser que quando você apresenta a verdade pela primeira vez ao mundo, você também tenha que levá-la ao Egito e escondê-la. Sempre a reação do mundo à verdade é tentar destruí-la, porque a verdade destrói o conforto da vida humana, destrói o bem material e o mal material. A verdade destrói o bem pessoal e eleva o amor divino em seu lugar. O amor que podemos compartilhar uns com os outros, não como membros de um pequeno grupo religioso, mas o amor que podemos compartilhar com todos os nossos vizinhos, sejam amigos ou inimigos. Devemos amar ao nosso próximo independente de suas opiniões religiosas ou estados de saúde, e amarmos nosso vizinho o suficiente até mesmo para ajudar a financiar seus hospitais, embora não possamos usá-los. Exceto para aqueles que estão em busca da verdade, a verdade em geral deixa as pessoas muito desconfortáveis. Isto porque quanto mais entramos no espírito, mais afastados estamos dos modos e meios de vida do mundo. A blasfêmia e as vulgaridades se tornam mais desagradáveis para nós do que eram antes, e sentimos mais desconforto com alguma ofensa insignificante que cometemos do que algumas pessoas sobre ofensas maiores. Assim, quando a verdade é apresentada a quem ainda está satisfeito com esse sentido humano da vida de uma forma concreta, tenha a certeza de que você está ofendendo-o, e ele se voltará e o despedaçará, a menos que você seja sábio o suficiente para saber que nenhum poder foi dado a qualquer experiência do mal. Todo o poder é de Deus, e esse poder é o bem. Muitas vezes, as pessoas querem compartilhar a verdade que têm com os outros. Elas os veem em aflição e sentem que o que elas têm pode ser tão importante para aqueles que querem ajudar que elas tentam se apressar e falar sobre isso,
Mas quando elas são tão tentadas, devem se lembrar desse ensinamento do segredo, lembrando-se que podem até ganhar a simpatia de um vizinho, mas perderão a graça divina. Mantenha a verdade dentro de você até que ela se concretize. Dê os frutos da verdade, mas não dê a verdade que você conhece. Dê os frutos na forma de perdão, orações, dízimo. Todas essas coisas podem ser feitas, mas mantenha o segredo dentro de você, até que você saiba que está tão claramente estabelecido em você que você pode compartilhá-lo livremente e liberalmente, sem medo de perdê-lo. Pratique esses princípios, tranque-os dentro de você, pondere-os, medite sobre eles até que eles produzam frutos segundo a sua própria espécie. E então, você será realmente grato por esta lição e colherá uma rica colheita. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10. Mensagem de gabinete. Nas minhas viagens ao redor do mundo, naturalmente eu entro em contato com grupos do Caminho Infinito em todos os países. E tenho a oportunidade de ver não apenas o crescimento de alguns desses grupos e sua atividade, mas também porque outros grupos não mostram o mesmo aumento em números ou expansão em profundidade de realização espiritual. É óbvio que o principal fator no desenvolvimento de um grupo é o da liderança. Nosso trabalho do Caminho Infinito não é um trabalho organizado e não há escolas que se possa frequentar. Isso torna importante para todos os que têm grupos aprender completamente a mensagem e alcançar uma consciência de cura. Se um estudante empreender uma atividade em grupo antes de estar bem fundamentado na mensagem, ou antes de ter atingido alguma medida de consciência de cura, ele naturalmente não terá o mesmo grau de desenvolvimento espiritual que aqueles que estão mais adiantados na mensagem e no espírito. Esses estudantes devem, portanto, ser muito pacientes e diligentes em estudo e prática, até estarem adequadamente preparados, e então descobrirão que seus grupos refletirão sua própria consciência atingida. Às vezes, aqueles que têm grupos ainda não aprenderam como instruir os outros sobre quais livros estudar e como usar nossa carta mensal na experiência diária. Aqueles que participam de reuniões de grupo naturalmente buscam pela pessoa que conduz a reunião para ajudá-los de maneiras diferentes. Eles querem saber como estudar e em que ordem os livros devem ser lidos. Sugeri que aqueles que são novos na mensagem comecem por viver o caminho infinito, a fim de obter algum conhecimento dos princípios básicos. De lá, eles deveriam ir a um estudo de praticar a presença. Quando o aluno começa a ter consciência da presença e a testemunhar o efeito dessa consciência cada vez mais, surge um silêncio interior que o prepara para um estudo da arte da meditação. Quando alguma proficiência em meditação foi alcançada, o estudante está preparado para o estudo e práticas sérios e agora está pronto para a arte da cura espiritual, o caminho infinito, a interpretação espiritual das escrituras e outros escritos. Os jovens estudantes têm o direito de esperar que os encarregados dos grupos saibam quais panfletos devem ser usados para uma ajuda específica, como lição para Sam e material para jovens nas cartas do Caminho Infinito, 1955. Os livretos A Verdade para Profissionais e Pessoas de Negócios, O Profundo Silêncio da Minha Paz e O Segredo do 23º Salmo para o Buscador. Para explicar até que ponto o efeito de uma consciência transformada pode se estender, tomemos como exemplo uma casa de 5 ou 6 membros, uma família média de meios moderados e de caráter razoavelmente substancial, com seus prazeres e sofrimentos, sucessos e fracassos, harmonias e discórdias. Um membro desta família buscando uma solução para um problema, querendo encontrar um silêncio interior ou paz, ou talvez insatisfeito com a vida cotidiana, aprende sobre um ensinamento espiritual como o caminho infinito.
Uma das primeiras descobertas que esse buscador faz é que não é necessário viver como um pródigo, separado e à parte da fonte divina da vida. Eventualmente, passo a passo, ele descobre que o homem não vive só de pão, seja por dinheiro ou por diversão, nem satisfação completa por meio de companheirismos humanos, sucesso mundano ou lucros. Ele logo descobre que uma unidade com a fonte da vida, o pão da vida, é revelada, e as verdades aprendidas no estudo e meditação agora formam uma consciência nova e mais elevada, que é a fonte de uma nova vida, a vida renascida. À medida que essa consciência superior evolui através de estudo, prática e meditação mais profundos, o estudante torna-se consciente de uma graça interior, que agora traz novas formas de harmonia e paz à existência. Ela não apenas dissolve características da natureza humana, revelando a verdadeira natureza espiritual, não apenas mostra uma harmonia de mente e corpo que não manifesta mais nenhum dos antigos pecados ou doenças, mas também pode trazer à luz talentos ocultos de arte, música, literatura ou alguma forma de gênio inventivo. Aos poucos, o eu antigo, com suas limitações, medos e problemas, começa a desaparecer à medida que o eu superior evolui, trazendo à existência o oculto maná da vida, a carne que o mundo não conhece. Torna-se rapidamente aparente para aqueles com discernimento suficiente que esta transformação está ocorrendo, mas, mais do que isso, geralmente segue-se que esse desenvolvimento espiritual de um indivíduo toca as vidas de sua família. Isso pode aparecer como relações humanas mais harmoniosas, menos doenças ou maior sucesso na experiência dos membros da família. Assim, de muitas maneiras, como toda família é eventualmente governada e sustentada em alguma medida pela consciência mais elevada alcançada por uma pessoa no lar, o domínio do sentido material sobre cada membro é diminuído e, frequentemente, um ou dois membros da comunidade de uma casa, pelo seu desdobramento espiritual, leva a família através de muitos anos de saúde, abundância e felicidade. Além disso, muitas vezes é verdade que o chefe de uma empresa, por estudo, prática e meditação, torna-se uma lei de paz e sucesso para toda a sua equipe e para todos os assuntos da empresa. A consciência mais elevada de uma pessoa não apenas governa seu ambiente imediato, mas também tem o efeito de transformar em algum grau a consciência de todos aqueles indivíduos tocados pela pessoa recém-desperta. O estudante espiritual em evolução, muito frequentemente, se torna o centro de um grupo de buscadores ou estudantes, e no grau de sua própria luz espiritual, ele ajuda a elevar aqueles que o procuram para níveis mais elevados de consciência. E isso, naturalmente, é seguido por uma maior expressão de harmonia, inteireza e completude por aqueles deste grupo. A consciência atingida atrai a si mesma e depois, por sua vez, eleva-a. Mas agora, um milagre maior é aparente. Como a consciência de uma pessoa se desdobra espiritualmente e se torna uma lei do bem para os outros e, assim, ajuda os outros a alcançarem seu renascimento, agora a consciência dos dois ou mais que estão reunidos se torna uma lei para um círculo mais amplo de lares, negócios, e vive vidas vividas menos pelas emoções humanas e mais pela divina sabedoria e amor. Pare agora e pense no que isso significa. A medida alcançada de consciência espiritual de uma dúzia a 100 estudantes torna-se a consciência mais elevada de uma comunidade inteira e transforma em alguma medida a vida de todos dentro desse círculo maior. Isso não deixa claro por que 10 homens justos podem salvar uma cidade e por que algumas pessoas espiritualmente evoluídas podem excluir de suas comunidades os elementos mais grosseiros da natureza humana e restaurar uma medida maior da consciência do Pai, assim na terra como no céu? Você começa a ver como é que, eventualmente, o Jardim do Éden será vivido novamente na terra à medida que a consciência for evoluindo para um estado divino,
aqui e ali ao redor do mundo, por indivíduos e pequenos grupos que se tornam a consciência mais elevada dessas comunidades? Observe o efeito sobre a casa e a família, onde um ou dois são transformados pelo Espírito. Observe as salas de aula dos professores, que não mais dependem puramente do conhecimento humano no ensino, ou o efeito sobre o negócio, que tem uma ou mais almas espiritualmente iluminadas guiando seus assuntos. Não demorará muito para notar que, em tal vizinhança ou comunidade, o efeito dos elementos indesejáveis diminui e a sabedoria e o amor na comunidade tornam-se cada vez mais evidentes. O segredo da vida harmoniosa é, primeiro, a transformação da consciência de um indivíduo, que em seguida se torna uma luz para sua casa e gradualmente uma luz para os dois ou mais de um grupo. Então, essa consciência espiritual unida torna-se o eu superior de muitos lares, negócios e atividades, e finalmente evolui para a consciência divina da comunidade, afetando a saúde, a felicidade e até mesmo a prosperidade da comunidade, mudando a natureza de bairros inteiros, dissolvendo seus medos e animosidades e estabelecendo uma comunidade espiritual. Tais grupos ativos em cidades e comunidades em todo o mundo serão responsáveis a tempo de estabelecer o reino espiritual do céu na terra, porque uma consciência iluminada se torna a consciência daqueles que ela toca. Este é o período na história em que a graça do Pai está sendo revelada na terra como no céu. Este é o período que é a base para todas as eras espirituais vindouras. Este é o período em que a natureza do poder espiritual está sendo revelada ao mundo. Este é o período mais emocionante da descoberta espiritual já registrada na história. Aqueles que fazem parte desta revelação da era espiritual são abençoados além da medida e do grau. Ninguém pode saber como me regozijo no espírito que anima nossos estudantes em todo o mundo. Um espírito que evidencia, por seu fruto em tantas vidas e comunidades, as horas consagradas que eles dão a Deus e a seus filhos. Qualquer mensagem espiritual é a graça de Deus alcançando a consciência humana, a voz de Deus sendo proferida na terra para que os erros da terra sejam dissolvidos, e certamente isso é verdade no caminho infinito. Não é minha possessão, nem sua, exceto na medida em que somos partes do todo. Ninguém jamais recebeu algo exclusivo. Ela pertence a todos que podem recebê-la, seja de uma igreja ou de outra, ou de nenhuma. Em várias cidades, na atualidade, existem centros de estudo onde a mensagem do caminho infinito pode ser ouvida ou lida, e onde os visitantes podem encontrar refrigério espiritual em oração e meditação. Estes não fazem parte de nenhuma organização central, mas são um serviço a uma comunidade, conduzido e mantido por estudantes locais, e destinam-se apenas a funcionarem desde que sejam um serviço e cumpram um propósito espiritual. O centro de estudo será um oásis espiritual no deserto humano, desde que o senso pessoal esteja ausente da consciência dos estudantes que servem e apoiam a atividade. Eles devem, no entanto, estar atentos às tentações de ficar sob o feitiço do autoengrandecimento e serem rápidos em reconhecer e lidar com isso como mente carnal universal, impersonalizando-os e reduzindo-os a nada. O caminho infinito é o dom de Deus e a posse de ninguém. Quando a prosperidade chega a um trabalho como o nosso, esse é o momento de estar especialmente atento. Então, como fizeram com o Mestre no deserto, as tentações se tornam algo de nós, até mesmo a ponto de acreditarmos que podemos reivindicar a mensagem do Cristo como nossa. Esteja certo de que o que me foi dado em nosso trabalho veio da fonte de luz e sabedoria, e eu sou apenas um mensageiro, um escriba, escrevendo e falando sob ordens. Os princípios vêm da consciência divina para a humanidade, e todos nós que trabalhamos nessa atividade somos apenas servos no serviço de Deus,
que isto nunca seja esquecido pelos responsáveis pela atividade de um centro de estudos, e então o centro de estudos cumprirá uma função espiritual na comunidade. Acima de tudo, aqueles que entram nesta atividade devem ter a certeza em suas próprias mentes de que esta mensagem é dirigida universalmente à consciência humana, não a um ou dois segmentos dela. Uma vez que pertence àqueles de todas as denominações, bem como aos de nenhuma, não deve ser organizada ou separada como uma religião, filosofia ou ensinamentos separados. O nome Caminho Infinito é uma maneira de designar certos princípios específicos revelados da espiritualidade, vivendo e curando. Não é algo separado do cristianismo, do judaísmo, do Vedanta, do hinduísmo, do taoísmo ou do zen. Antes, o Caminho Infinito deve ser visto e entendido como uma revelação ou desdobramento para todos os que buscam luz espiritual, comunhão e união com Deus nesta era. Como o autor dos escritos do Caminho Infinito, não tem o sentimento de propriedade ou mesmo de autoria. Eles são protegidos por direitos autorais apenas para fins práticos de publicação. Os royalties e outros ganhos da mensagem levaram esta mensagem pelo mundo todo, prevendo todas as necessidades pessoais e familiares. Eles também suprem as necessidades previsíveis de nosso trabalho, atuais e futuras, e de outras maneiras que contribuem para a educação e a iluminação da humanidade.